Vou. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, meninos e meninas. Tudo bem com vocês? Professor Sandro na área, laboratório de física, aula 4. Por aqui tudo bem? Só checando aí os contatos. Se tiver alguma coisa errada aí no áudio, no vídeo, dá um toque para mim, aqui no chat, tá bom? Tá. Para que a gente possa controlar. Mas pelo que eu vejo aqui, tá tudo ok. É isso? Alguém confirma para mim? Para a gente começar a aula direitinho. Olha a Natália aí. Bom dia, Nath. A Júlia. Tudo ok, né? Que bom, gente. Então é o seguinte. Semana passada, nós trabalhamos os conteúdos de laboratório de física e aos poucos a gente está vendo que as nossas aulas estão fluindo bem, tá? As nossas aulas estão fluindo bem. Falamos sobre pressão atmosférica, daqui a pouco eu coloco um pouquinho na tela para vocês, né, do que foi comentado na aula passada, para que a gente tenha aí uma aula legal, lembrando sempre que a gente não pode esquecer dos nossos procedimentos, tanto em áudio quanto em vídeo, tá? O meu chat vai estar aqui ativo para vocês. Se de repente surgir alguma dúvida, alguma coisa, vocês comentem comigo aqui e a gente faz os apontamentos necessários. Tá certo? Então, na semana passada, deixa eu dar uma olhadinha aqui, no nosso compartilhamento de tela. Deixa eu puxar para vocês aqui. Que nós trabalhamos, olha a nossa tela aí. Que nós trabalhamos com a parte de pressão atmosférica. Então, só subindo um pouquinho, a última fase que a gente falou das evidências da pressão atmosférica, formas de constatar a pressão atmosférica, então são diversas formas, né? Um líquido,
quando a gente puxa lá pelo canudo, né, que a gente suga o líquido, a gente faz o vácuo nesse canudo, ou seja, tira o ar dele e o líquido é forçado a subir. Deixa eu demonstrar aqui para vocês também a parte do... Deixa eu colocar aqui. Isso, bonitinho. Deixa eu demonstrar para vocês também aqui aquela parte. Acho que esse áudio que está aqui rolando, se eu não... Peraí. De fundo, gente, vocês têm que desabilitar. Acho que é o do Richard que está habilitado. E tem mais alguém habilitado com esse áudio? Cadê do Richard? Prontinho? Agora está tudo ok. É porque senão eu não consigo... Deixa eu dar uma olhada. Tá certinho. Então, continuando aí a nossa jornada, então, quando tiramos o ar de uma embalagem, a pressão atmosférica vence a pressão interna, tá certo? Então, isso faz com que a embalagem seja deformada, ela fica aquele vácuo, né? Aquela embalagem de café, bem juntinha, né? Bem quadradinha, porque o ar da embalagem foi retirado, tá? Então, e a aula de hoje, hein? A aula de hoje trata de pressão também? Sim, trata de pressão. Está aqui na aula de hoje. Trata de pressão, mas a pressão já de uma forma mais aplicada, no nosso dia a dia, correto? Ou seja, primeiro a gente vai definir a pressão em si, o conceito físico de pressão. Então, a pressão é uma grandeza escalar como módulo da força aplicada dividida por unidade de área. Nossa, que complicado. Na verdade, não, gente. Na verdade, é o seguinte, a pressão ela é a força aplicada em uma superfície. Tá? Então, a partir do momento que eu toco em alguma coisa, tocar na palma da minha mão e aplicar uma força, essa força na área da palma da minha mão, ela é o conceito físico, é a grandeza física chamada pressão. Ou seja, a minha mão vai aplicar a força nessa superfície, correto? A força nessa superfície, e aí a área ela pode ser deformada ou não, dependendo do objeto, dependendo da área que eu estou. Por exemplo, se for eu vou comentar com vocês mais daqui a pouco, se eu for pegar um caqui, né? Se eu for pegar um caqui e eu pressionar esse caqui com a minha mão, se ele estiver muito maduro, ele vai acabar sendo esmagado. Porque, na verdade, eu estou aplicando uma força muito maior do que a resistência do próprio caqui, da resistência da estrutura do caqui. Ou seja, eu estou fazendo aí uma força na área. Ou seja, quando eu vou pegar um prego, eu quero pregar numa parede de cimento, de concreto. Se esse prego for de uma estrutura mole, né, fina, ou a parede esteja assim mofada, esse prego vai entrar com facilidade. Mas se a parede estiver bem estruturada, bem sequinha, e eu bater esse prego, a tendência dele é entortar, tá? Por quê? Porque a estrutura da parede, as moléculas estão muito mais juntas do que o próprio material do preguinho,
correto? Então, o indicado é quando a gente vai bater um prego em uma parede, dependendo do material, é utilizado um prego de aço, tá? Esse prego de aço, ele tem um material muito mais resistente ao impacto, e aí a gente consegue pregá-lo, né? Dependendo da parede, ele fica preso. Eu consigo fixar esse prego na parede, correto? Então, e aí, mas tem coisas, é o seguinte, por exemplo, às vezes eu uso uma furadeira aqui em casa, se eu quero pregar alguma coisa, pendurar alguma coisa, e se, dependendo da situação, com a broca dessa furadeira, eu estou fazendo pressão sobre a área, né? Se eu pegar a coluna da parede, dependendo da broca, ela não vai furar essa parede, principalmente se eu pegar a viga de ferro, tá? O vergalhão de ferro lá, ou de aço, a broca ela vai acabar quebrando ou ela vai acabar desgastando a parte que corta. Por quê? Na verdade, o material que compõe a coluna de ferro lá da minha parede é bem mais resistente que o material do composto da broca. Então, só para dar exemplos do dia a dia para vocês de pressão, né, de força sobre a área, que alguns materiais eles não resistem à pressão dos outros, tá? Então, aqui nós temos os nossos tipos de pressão, né? Então, a pressão é definida pela razão entre a força aplicada sobre o tamanho da superfície de contato. Está querendo dizer o seguinte, né? Quanto menor a superfície de contato, maior é a pressão que ela exerce, tá certo? Então, como é que isso acontece, professor? Dá um exemplo para mim. Sim, se eu tiver aqui, já falei isso em algumas aulas da gente, mas se eu tiver, por exemplo, um pedaço, eu tenho um palito aqui, né? Acabei encontrando um palito aqui, e aí eu tenho uma folhinha de papel, tá certo? Eu tenho um palito e uma folhinha de papel. Então, olha só a superfície de contato na ponta do palito, o quanto ela é fina, né? Ou seja, a área de contato é muito fina em relação à área de contato do papel. Claro, isso vai depender do material, né? Lembra que eu falei? Depende do material. Tá? Porque se aqui fosse uma placa de ferro, ou um alumínio, ou até um plástico acrílico, o palito não ia ter condições de atravessar. Mas como a estrutura aqui do palito é de bambu, e aqui é uma folha bem fininha, o que acontece? Quando eu aplico a pressão sobre essa área, olha lá o que aconteceu, né? A pressão sobre a área, a ponta do palito tem uma área de contato tão fininha que acabou atravessando o papel com facilidade. Então, isso aí é o conceito físico de pressão. Ou seja, a área seria, a área de contato seria a folha de papel, correto? E o palito, aqui a ponta do palito, tem uma área de contato muito pequena. Isso diferencia de se eu pegasse uma caneta, nessa caneta aqui, ó. Olha a diferença, tá certo? Olha a diferença. Então, se eu fosse aplicar a pressão, olha, não é tão fácil quanto furar com um palito, porque na verdade a superfície de contato, tanto do fundo da caneta quanto do material em si, o material aqui, ó, a folhinha de papel, está resistindo mais à pressão do que o palito. Claro, se eu aplicar uma força assim muito maior, vai rasgar, tá? Mas não com tanta facilidade quanto a gente aplicou a pressão da ponta do palito lá, né? Quanto o fundo da minha caneta, na área de superfície. Lembrando sempre que a superfície é a segunda dimensão, vocês sabem, né? Por exemplo, a primeira dimensão é a linha, que a gente já viu em sala de aula, tá? A segunda dimensão é a área, tá? A área, ou seja, é como ela tem base e tem altura. A superfície representa a parte branca da folha. Essa é a área de contato. Assim como você compra pisos para sua casa, né? Piso para banheiro, para sala, para cozinha, lá. Quando você compra o piso, ele é vendido em centímetros quadrados ou metros quadrados que você vai preencher o espaço que você quer, porque na verdade a área é a base vezes a altura de uma superfície, tá certo? E a superfície é a parte que determina
o espaço que vai ser percorrido, tá? O espaço vai ser preenchido nesse caso. Então, assim, e a pressão, essa é o conceito de pressão que eu mostrei do palitinho para a gente, né? Palitinho com a folha de papel. Força sobre a área, tá? A pressão hidrostática. O nome é dado pela pressão produzida por determinado fluido em equilíbrio estático, repouso. Peraí. Como é que funciona isso, hein? Essa pressão hidrostática. O que é hidrostática? É pressão nos líquidos, nos fluidos. Lembra que, por exemplo, na nossa casa, as torneiras elas estão fechadas e a água está sob pressão. Quem controla essa pressão da água nos canos da nossa casa, porque, por exemplo, a empresa que fornece água para a gente, ela tem ali, né, a tubulação da rua e nós temos a nossa tubulação interna dentro de casa. Essa água está sendo pressurizada, correto? Então, quem segura toda essa força d'água são as nossas torneiras, nossos registros de água, tá? Inclusive, quando a gente vai tomar banho, tá lá, né? A água está estática no chuveiro, tem ali uma quantidade de água no chuveiro, e aí quando você abre o registro de água, você está liberando a pressão. Quem é que controla o fluxo de água? Nós, correto? Então, essa água pressurizada está ali sendo controlada pelos registros, né? Pelos registros de água, e aí quando eu abro, eu controlo o fluxo de água. O controle do fluxo de água significa pressão. Outra coisa, né? Quando falta água na nossa casa, eu não sei se vocês já perceberam, parece uma coisa básica, mas é uma coisa física, um conceito físico. Faltou água na nossa região. Quando ela volta, dependendo da torneira lá que você deixou fechada, quando ela volta, você sente que ela libera fluido, libera ar, né? Faz aquele barulhinho, sabe? Como se estivesse liberando ar. Sim, porque, na verdade, se o cano estava vazio, ele estava vazio de água, mas ele não estava vazio com ar, tá? Porque o ar estava presente dentro da tubulação. Então, o ar estava contido, preso dentro desse cano, ou seja, a gente abre lá a torneira, sai o ar, né? A pressão da água empurra o ar para fora e depois ela vem ganhando velocidade, tá? Para abastecer a nossa tubulação, tá? Tá tudo bem aí, gente, com os conceitos de pressão do dia a dia? Tá tudo tranquilo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê a Beatriz? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma tirada aqui essa. Voltar no. Deixa eu ver aqui. Volta lá no texto anterior. Que texto anterior? Da aula passada ou de hoje? Ué, texto anterior. Espera um pouquinho. No texto de hoje? Sim, no texto de hoje, né? Porque semana passada a gente já tinha. Aqui, ó. Na verdade, estava aqui, né? Na aula, a pressão. É esse? Mas o primeiro de hoje tô. É esse aqui, ó. Conseguiu? Deixa eu tirar aqui do chat para você tirar o print. Nós estamos falando aqui, ó, sobre a pressão hidrostática, a pressão nos líquidos. Conseguiu? Deixa eu ver aqui. Sim. Que bom. Então, vamos continuar. Então, falando no conceito de pressão, depois, eu dou umas paradinhas mesmo, que é para vocês participarem da aula. Eu gosto pra caramba quando vocês participam, falam, tio, para aí, volta aqui, sinal que vocês estão acompanhando a aula, tá certo? Então, o
que é o conceito de pressão hidrostática? Aquela lá dos líquidos que ficam nas nossas torneiras, tá certo? Ou lá uma lata você comprou uma lata de molho, ou vocês já viram que, por exemplo, você vai comprar um vidrinho de geleia. Eu já percebi que no vidrinho de geleia, ele tem, até nas azeitonas também, que eu já vi, aquela tampa lá é difícil de tirar. Por quê? Ela tem uma pressão contida, né? De ar contida naquele vidro para que conserve melhor os alimentos. E aí, se você for perceber, você vai ver que tem uma tampinha fininha, né? De plástico em cima, bem no meio da embalagem lá, na tampa da azeitona, da geleia, quando você tira o plástico, né, tipo como se fosse uma borrachinha ou um silicone, você tira ele e aí sai aquele barulhinho, né, engraçado de como se estivesse pressionado mesmo, tá? Aquela tampinha de plástico, ela foi colocada ali porque enquanto a gente não vai abrir o produto para comer, né, para consumir, está conservando o alimento, porque o que desgasta o alimento, o que estraga os alimentos, é o contato com o ar, né? Com o oxigênio, com as bactérias presentes no ar, isso a gente já sabe, tá? Então, naquelas tampinhas de azeitona lá, ou de doce de leite que a gente compra, tem ali né, um pedacinho pequeno de borracha. Você tira, tá? E você escuta o barulhinho. Aí facilita a saída, né? Facilita a saída dessa tampa para a gente abrir o vidro. Tá? Então, a unidade de pressão no sistema internacional é o Pascal. Tá? Como professor, mas o que é a unidade de medida? Se lembra? A unidade de medida é aquela que determina o que eu estou falando. Como assim? Eu não vou no mercado, já falei isso para vocês, e compro um feijão. Tá? Eu acompanho, eu tenho que comprar o feijão numa quantidade relacionada à unidade de medida. Então, eu compro o quê? Um quilo de feijão, 1 quilograma de feijão, 400 gramas de presunto. Então, o 400 é o número real e a unidade de medida é o grama ou é o quilômetro. No caso da gente, a pressão, a força sobre a área, vai ser um Pascal, que é a unidade de medida no sistema internacional, tá certo? E aí nós temos a pressão absoluta, é o nome que se dá à soma da pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Olha, a aula passada foi toda relacionada. Para a segunda parte aí, para vocês começarem a tirar o print, depois eu vou subindo direitinho. A semana passada a aula foi toda relacionada à pressão atmosférica, né? Aquela que o ar exerce sobre todos os corpos na Terra, correto? Que vem da atmosfera, né? Então, a grande massa de ar e fluido, elas ficam concentradas na nossa atmosfera, tá? E dependendo da altitude, essa pressão é maior ou ela é menor, tá certo? Então, esse chama-se a unidade de pressão absoluta. Então, para a gente chegar ali no consentimento da pressão em relação aos sólidos, o que é a pressão em si? A pressão é a expressão de uma força aplicada sobre uma área e pode ser expressa a partir da equação. Está aqui a equação, já vou mostrar para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que alguém me chamou aqui na... Tá, a Tainá. Acho que ela estava tirando um print da tela. Então, acho que agora está tudo ok, né, Tainá? Qualquer coisa vai me chamando aqui que eu dou uma olhada, tá? Então, o P aqui, o P é o conceito de pressão, tá certo? Então, o conceito de pressão... O que é uma equação, gente? Uma equação é uma igualdade de valores, de relação entre conceitos físicos. Por exemplo, pessoal, isso é uma fórmula física? Sim, é uma fórmula física. A gente trabalha com... As nossas aulas são de física, laboratório de física. Tanto é que pode ser uma coisa tão simples, né? Para ser demonstrada, mas a gente não entende o que acontece.
para voltar, né? Como diz a história, a pressão é a força, F lá de força, tá aqui, né? A força que eu vou aplicar no palito, a força na ponta do palito na área da folha, correto? Na área da folha. Então, só para a gente entender agora qual é a relação em si. No começo eu mostrei para vocês, tá, como é que funcionava, eu apliquei lá a força, furei a folha com o palito, mas agora como é que eu calculo, né, a pressão nos corpos? A força F sobre a área. Lembrando sempre que a área, vamos pensar uma coisa, a folha aqui do nosso texto, ela é uma folha de papel virtual, correto? Tá? É uma folha de papel virtual, mas essa folha ela é retangular. E toda essa parte branca, eu tenho aqui o contorno, né, para a gente entender a área, eu tenho aqui o contorno, e toda essa parte branca que está aqui da folha é a área, é a superfície determinada pelo contorno, correto? Então, a pressão é a força sobre a área. Olha lá, eu deixei bonitinho a fórmula para vocês, e aí nós temos um exemplo, né? Nós temos um exemplo, por exemplo, aqui nós temos um sólido, como se fosse um tijolo, correto? E se ele estiver em cima de uma superfície, se ele estiver em cima do piso de casa ou em cima de uma mesa, aonde é que ele está exercendo a pressão? Na verdade, ele está exercendo a pressão na superfície da mesa. Está vendo aqui? Né? Ou se ele estiver em cima do piso. Agora, imagina milhares de tijolos, por exemplo, quando você vai construir uma parede na sua casa, se for de tijolinho ou de bloco, milhares de tijolos lá, tijolos empilhados, mais a massa para colar esse tijolo, né? A argamassa. Ou seja, imagina quem é que vai suportar toda a pressão. É o tijolo de baixo. Tá? Por isso que nós chamamos, nós temos o alicerce de casa primeiro. Tá? A gente tem lá o alicerce de casa, na maioria das vezes ele é de concreto com ferro, né? Tá? Nós temos lá a armação de ferro ou em aço, depois essa armação é preenchida com concreto, que é aquela mistura de areia, pedra e cimento e água, tá? Para depois nós começarmos a montar as nossas paredes em cima. Claro, a estrutura e as colunas também, né? E as colunas da parede, tá certo? A gente fica imaginando aqueles prédios gigantescos lá, eles ficam dentro. Qual é a parte interna, né? O esqueleto é o alicerce de baixo, tá? Mais as colunas que vão suportar todo aquele peso, ou seja, quanto maior o peso, maior a pressão em cima, né, do alicerce e das colunas, porque as colunas é que sustentam praticamente. Se tem um telhado, correto? Se você tem lá um segundo andar na sua casa, né, o primeiro andar, se é um sobrado, se é uma sobreposta, quem é que está suportando todo o peso da parte de cima da sua casa, ou do telhado também, que é pesado, né? Que dependendo do telhado, são aquelas telhas vermelhinhas lá, mais a estrutura de madeira, elas ficam posicionadas em cima da laje ou da cinta em cima, e toda a cinta é que é responsável por segurar toda a estrutura do telhado, tá? Toda a estrutura do telhado. Ou seja, quem é que suporta toda a pressão? É o esqueleto, né? São os esqueletos, como eu falei assim, é a estrutura do telhado, é a cinta, correto? É o alicerce da casa, porque uma casa bem construída, ela tem que ter um bom alicerce para suportar toda a pressão, isso, as colunas, é isso aí, Guilherme, né? As colunas suportam um peso enorme. Tanto é que eu já vi prédios, por exemplo, que são construídos, você não vê nada embaixo, né, de parede, tá? Você vê a garagem. Tem alguns aqui na nossa cidade, né? Você vê a garagem, correto? E é o vão livre que a gente fala. Nós temos as colunas segurando toda a estrutura do prédio, tá? E você não vê nada embaixo, você vê o estacionamento, né? Olha só como é que é incrível a física aí, né? A física misturada com as estruturas, com a mistura química do cimento, tá?
Então, quando a gente trabalha com pressão no nosso dia a dia, a gente vê lá aqueles prédios gigantescos. Em São Paulo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, em São Paulo tem o MASP, né? Museu de Arte de São Paulo. Ele é o maior vão livre, é o maior vão livre da América Latina, tá certo? Então você não vê ali embaixo nenhum tipo de parede em volta, apenas as colunas e o MASP é colocado, né? O museu em si é posicionado em cima, tá certo? Então essa parte de cima é chamado de vão nível, que nem as torres gêmeas. Ah, na verdade, você imagina, né? Eu nunca tive a oportunidade de ver as Torres Gêmeas, só em filme. Mas imagina a altura, né? E a estrutura física para suportar duas torres daquele tamanho. A gente não vai muito longe, não. Se você for na Praia da Enseada, lá no finalzinho da Praia da Enseada, lá, que a gente chama de Canto do Tortuga, tem aquelas torres, né? Aquelas duas torres altas lá, bem, um conjunto de prédios, lá um condomínio gigante, condomínio Tortuga lá. Você vê que ele é bem alto, dá para ver praticamente Santos, Guarujá, dependendo da altura ali, né? Você pode perceber que são torres altíssimas e eu já tive a oportunidade de ir lá e embaixo é todo, né? Todo o estacionamento fica embaixo e uma marina interna, tá certo? Fica embaixo dos prédios, das duas torres. Bem no canto do Tortuga, para você lembrar assim, olha, o professor Sandro comentou sobre isso. Então, a Torre Eiffel, foi bom você falar da Torre Eiffel, Natália, porque é o seguinte, a Torre Eiffel, ela é tão bem construída, né, a sua distribuição de colunas e a pressão. Vamos falar nisso, eu não sei que eu tinha uma mini Torre Eiffel aqui. Deixa eu dar uma olhada, que eu ganhei de presente, claro, né? O professor Sandro ganha as coisas. Olha que beleza. Olha isso, você falou e uma mini Torre Eiffel, né? Vou pegar na ponta aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Ó, isso, uma mini Torre Eiffel, tá? Então, o que que acontece? Se a gente está falando de pressão, força sobre área, eu vou colocar aqui o piso, olha, na Torre Eiffel. Se vocês forem prestar atenção, tão bem construída, ela foi tão bem construída que os físicos da época diziam lá na sua amostra, né, que ela foi construída, na verdade, para uma amostra, e depois ela teve uma outra utilidade, porque ela foi construída pelo Auguste Eiffel, correto? E ele dizia que é o seguinte, as colunas, né, a estrutura dela pesa menos que uma cadeira comum no planeta Terra, por conta da sua distribuição entre as suas, né, lá, por exemplo, na área de superfície, olha que belezinha, tá certo? Então, ela foi tão bem distribuída, o seu peso está tão bem distribuído que ela pesa menos que uma cadeira, porque a sua estrutura em si distribui muito melhor a pressão no terreno que ela foi construída, tá certo? Ou seja, quanto menor a pressão, não é isso? Menor a pressão, mais estabilizado, tá? Então, vocês viram aí, é bom, olha, que legal, vocês comentaram comigo, eu acabei achando um negocinho aqui, ó. Então, deixa eu ver aqui, a Torre de Pisa é completamente diferente da Torre Eiffel? Na verdade, não, né? Na verdade, toda a estrutura ela precisa ser bem dividida. Tem uma base que tem assim uma estrutura que diminua o mínimo possível da pressão na terra, senão a estrutura acaba afundando. Diz a lenda, né, porque da Torre de Pisa lá, que foi um erro de engenharia. Uns falam que foi o terreno, foi um erro de engenharia, não houve um estudo prévio lá do terreno, correto? Assim como não só a Torre de Pisa, aqui em Santos, não sei se vocês já viram na hora da Praia de Santos, chegando perto do ferryboat aqui, quando a gente sai ali da hora da praia, tem alguns prédios tortos.
Vocês já chegaram a ver? Né? Tem alguns prédios tortos, tá certo? Então, porque não se fez um estudo correto da estrutura do solo ali. Tá? Então, houve ali um afundamento. Então, os prédios são tortos. Tudo bem, gente? Espero que seja que ela tenha sido aí interessante, tá certo? Mas mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês, né? Nós temos que o Ítalo tá preocupado com o horário aqui, Ítalo, mas é assim, quando a gente se empolga, né? Me empolgo pelo bem de vocês. Assim, eu acabo falando demais, mas é porque é para tornar a nossa aula bem mais rica em detalhes, tá certo? Então, gente, agradeço aí a participação de todos vocês, tá certo? Na próxima aula, nós nos falamos. Tá? Fala aí, Tainá, que eu estou encerrando aqui, estou vendo você aqui me chamar. Rapidinho. Né? Hoje é aniversário da Júlia. Ô, Júlia, parabéns aí, que Deus te abençoe, te ilumine, tá certo? E aquela palavrinha-chave que eu desejo para vocês já desde criança, né? Que é o sucesso, tá? Te dê muito sucesso na sua vida, tá, querida? Então, gente, ficamos por aqui, né? E aí vou mostrar para vocês aqui nosso símbolo todo do final de aula, né? Que é o coraçãozinho aí, que eu desejo para vocês sempre sucesso. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.